Zubeldia pressionado nos bastidores do São Paulo, rapaz. Tem informação poderosa aí sobre isso. Vamos falar também sobre cria aí de Cotia com malas prontas para deixar o tricolor. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E meu parceiro, o negócio é o seguinte: São Paulo perdeu, não, empatou, né? Empatou, mas foi quase uma derrota. O empate aí contra a Inter de Limeira na segunda-feira. E ontem, na terça, tá, o São Paulo treinou no mesmo estádio, no estádio Mané Garrincha. Olha aí, o São Paulo treinou no estádio Mané Garrincha nesta terça-feira, um dia depois de empatar sem gols contra a Inter de Limeira em jogo disputado em Brasília. A equipe se prepara agora para enfrentar o Velo Clube na quinta-feira, mais uma vez no Distrito Federal, pela 9ª rodada do Campeonato Estadual. É provável que o técnico Luiz Belgi escale uma equipe totalmente reserva e preserve os seus titulares para o clássico contra o Palmeiras domingo no Allianz Parque. Agora eu tô até com medo desse jogo aí. Primeiro que o titular não conseguiu ganhar da Inter de Limeira na segunda-feira, né? Inter de Limeira que era o único time que não tinha ganhado nenhum jogo no Campeonato Paulista. Ponto. Segundo, o time reserva que deve jogar amanhã também não ganhou de ninguém. Aliás, ganhou da Portuguesa, né? Fez aquele jogo bizonho de ruim contra o Bragantino que a gente perdeu. E o time também reserva fez um jogo muito ruim contra a Portuguesa, que o Rian teve que entrar no segundo tempo e salvar a pele de todo mundo, né? Então, agora tô até preocupado com aquele jogo aí. Na minha cabeça, irmão, o São Paulo vai fazer os 6 pontos em Brasília. E aí, vamos se preparar pro clássico domingo. Depois do que a gente viu do time reserva e do empate segunda-feira, tô até preocupado com amanhã. Tô até preocupado com o jogo de amanhã. Aí, o atacante Luciano, suspenso contra a Inter de Limeira, deve voltar ao time nesta quinta-feira, tá? Então, informação que o GE traz. O Luciano estava suspenso contra a Inter de Limeira, ele é titular do time, né? Ele tem aquele quarteto lá que ele faz parte lá do meio pra frente do time do São Paulo. Foi suspenso, amanhã pode ser que ele comece. Aí que fica a questão, né? Por exemplo, ele começa amanhã como titular no time reserva. Aí ele já joga também contra o Palmeiras no Allianz Parque? Ou será que ele vai ser reserva? Enfim, inclusive essa questão do jogo do Palmeiras é uma questão também com o Luciano. Vai entrar com os 4 ou não vai? Enfim, mas esse é assunto para depois. Mas a escalação do Luciano nesse jogo contra o Velo Clube pode dar uma pista aí de que o Luciano deve ficar no banco contra o Palmeiras. Vamos aguardar aí. Para o jogo contra a Inter de Limeira na segunda-feira, tivemos aí as novidades do Cedric Soares, que foi relacionado e jogou, deixou até boas impressões ali na estreia dele. E teve também o Wendel que viajou, mas não foi nem pro banco. Olha aí, segundo o GE, a expectativa do São Paulo é de que o Wendel esteja ao menos no banco de reservas contra o Velo Clube nesta quinta-feira, tá? Então, segundo o GE, a expectativa do São Paulo é que ele esteja no banco aí amanhã, né, rapaziada? Enfim, quem jogou foi o Enzo Dias, né? O Enzo Dias jogou contra a Inter de Limeira. Aí vamos ver se o Wendel vai pro banco e quem vai começar, né? Enfim, deve ser o Patrick, né? Deve ser o Patrick aí que mais uma vez foi muito mal, né? Contra o time do Red Bull Bragantino, tá? Nesse jogo contra a Inter, não tivemos o Eric. Ele foi desfalque, não estava nem no banco de reservas, foi até estranho ali, né? Quando a escalação ele não estava no banco. Segundo o Alexander Vieira, tá? O Eric foi desfalque no último jogo por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo. Ele trabalhou nesta terça-feira no gramado, ao lado dos fisioterapeutas do São Paulo e se aproxima de retorno, tá? Então, ontem ele fez um trabalho de fisioterapia no gramado e está próximo de retorno. Enfim, ele fez fisioterapia ontem, na terça. Só tem mais um treino hoje, que é quarta, né? E o jogo é amanhã. Se ele não treinar hoje, evidentemente que ele não vai estar à disposição para o jogo de amanhã, né? Enfim, vamos aguardar aí. E se o Eric não jogar de novo contra o Velo Clube, a gente pode ter algo novo. Porque, por exemplo, se o Eric não jogar, tu tem que ir para a posição dele. Tem o Lucas Ferreira, que se começasse como titular seria uma novidade. Ou o Zubeldia pode tirar os pontas e colocar, sei lá, o Rian junto com o André. Pode ser? Enfim, se o Eric não jogar, a gente vai ver algo novo, né? Pode vir uma escalação diferente. Aí, o Ferreirinha, por exemplo, faz parte do time reserva. Ele jogou contra o Inter de Limeira. Sabe se ele vai jogar contra o Velo Clube? Pra vocês terem ideia, só a mudança, né, do Luciano tá suspenso contra a Inter de Limeira, né? Aí ele botou o Ferreirinha como titular. E aí fica a questão, o Ferreirinha vai voltar pro time reserva amanhã, né? O Luciano vai jogar segundo o GE, né? Então a gente tem várias dúvidas aí, ou pode ser também uma dupla de ataque, né? Se ter o Rian, né? Que eu acho improvável ele colocar o Rian como titular,
mas ele pode botar uma dupla de Luciano e André Silva, né? Pode ser também uma possibilidade aí. Enfim, tô curioso para saber qual vai ser o time que vai jogar amanhã. É aí, né, porque o Luciano vai jogar, a gente sabe se o Ferreirinha começa, né, se o Eric joga, então a gente tem aí algumas, como é que eu posso falar, alguma novidade que a gente pode ter para esse time reserva do São Paulo amanhã contra o Velo Clube, tá bom? Aí, rapaziada, olha só isso aqui, cara. O Red Bull Bragantino e o Santos são os dois times da Série A com pior aproveitamento em 2025, tá? Os dois clubes da Série A, tá? Você pegar os 20 clubes da Série A, nos estaduais do Brasil, os dois times da Série A que tem o pior aproveitamento até aqui é o Bragantino e o Santos. O Bragantino tem 33 de aproveitamento, tá? Só com 2 vitórias no ano, só ganhou 2 jogos no ano do Bragantino. E o Santos também venceu só duas partidas e tem um aproveitamento de 37%. Adivinha quem perdeu para esses dois times? Brincadeira, né, cara? É incrível, aí por isso que a gente ficou muito puto contra o Bragantino e muito puto também contra o Santos, porque não podia perder para esses times, cara. Tinha que arrancar pelo menos empate, sei que os dois jogos eram fora de casa, né? Mas, cara, são dois aí, cara, os dois piores aproveitamentos dos times da Série A, né? E o São Paulo perdeu pros dois, cara. É demais. Contra o Bragantino, então, sem dar um chute no gol com um jogador a mais. Uma tremenda de uma vergonha, né? Aí, eu tô falando desses dois times aqui, o nosso último jogo com o Técnico de Limeira, na segunda-feira, o técnico da de Limeira foi demitido, né? Então a gente empatou com um time que tinha 0 vitórias no campeonato, né? Tem até agora 0 vitórias, não ganhou de ninguém. E que depois do jogo contra o São Paulo foi demitido, né? Que é Fábio Conceição, é o nome dele, eu vou lembrar agora de cabeça, né? E o cara tava praticamente demitido e o São Paulo não conseguiu ganhar desse time, cara. É impressionante, né, cara? Por isso que nesses 3 jogos de Santos, Bragantino, Inter, todo mundo ficou pé da vida com toda a razão do mundo, porque tinha que somar pontos contra esses times aí, para buscar a melhor campanha contra o Corinthians, mas não conseguiu ganhar nenhum desses 3, né? Agora esquece. Impossível, não existe a menor possibilidade do São Paulo chegar nem perto do Corinthians agora na melhor campanha. Agora o São Paulo tá ali, né? O São Paulo tem 14 pontos, o Palmeiras tem 13, né? Agora tem que ficar pelo menos na frente do Palmeiras, para ter a segunda melhor campanha ali, porque é importante, né? Aí no mata, né? Nas quartas, na semi, e se for para final, se o São Paulo for para final com o Corinthians, a decisão é lá. Primeiro jogo no Morumbi, segundo lá. Se for contra o Palmeiras, né, a gente está na frente por 1 ponto por enquanto, né? Então por isso que é importante a gente ter uma campanha pelo menos melhor que a do Palmeiras. Caso chegue os dois na final, a gente tem a decisão aí, o segundo jogo em casa, tá bom? Enfim, vamos avançando aí, meu parceiro. E o negócio é o seguinte, vamos falar aí sobre Zubeldia e bastidores, porque o São Paulo vem jogando muito mal, né? Acabamos de comentar sobre os jogos contra Bragantino, Inter de Limeira, Santos. São Paulo vem bem mal aí. E o André trouxe a informação de que o São Paulo não pretende trocar o técnico agora, né? Que o trabalho segue normalmente. Porém, é aquele negócio, o trabalho segue, mas evidentemente que não está tudo bem. Segundo o André Hernan, a diretoria do São Paulo, no momento, não trabalha com a possibilidade de demitir o técnico Luiz Zubeldia. Eles entendem que é necessário dar mais tempo de trabalho ao técnico. Entretanto, a alta cúpula do São Paulo vem pressionando a comissão técnica do Zubeldia e os jogadores por uma melhora, tá? Então, por enquanto, ele não vai ser demitido. São Paulo não pensa nessa possibilidade por enquanto, porém, a diretoria vem pressionando aí tanto o Zubeldia e sua comissão e também os jogadores por uma melhora, que é o mínimo que eles têm que fazer, né? No mínimo é pressionar aí, né, cara? Jogar uma pressão para esses caras acordarem, porque vem jogando muito mal aí, tá bom? Aí o André traz o ponto aqui é o seguinte, a principal preocupação do São Paulo é a não evolução do time, né? E eu concordo muito com isso, ó. Uma questão de preocupação é da não evolução do trabalho até começar a Libertadores, até começar o Brasileiro e a Copa do Brasil, tá? Então, o São Paulo está mais preocupado com a não evolução do time, que eu concordo, né? O time parece que deu uma estagnada. Aí o time deu uma bela de uma melhorada com o Oscar, isso é um fato, mas, cara, o esquema é o mesmo, o time já era muito vulnerável no ano passado, o time já dava muito espaço, os dois volantes ficavam sempre muito sobrecarregados, né, cara? Isso é desde o ano passado. E esse ano com o Oscar, ele joga com o Oscar, Lucas, Luciano e Caleri, e o time fica muito mais, irmão, dá muito mais vulnerável e dá muito mais espaço para o adversário do que já dava no ano passado, né? E essa é uma questão que ele tem para resolver, e o time parece que deu, irmão, uma empacada, né? O time parece que não evolui mais, e eu concordo plenamente com essa
com esse ponto que a diretoria tem, né, que é da não evolução do time do São Paulo. Essa é uma questão que preocupa bastante realmente, enfim, vamos ver. Eles não trabalham com a possibilidade de demitir o técnico agora, só que a gente não é idiota, né, rapaz? A gente sabe muito bem quando o técnico está muito pressionado para ser demitido, no caso da torcida, uma boa parte dela já não quer mais subir o dia, a gente sabe muito bem que o primeiro passo, né, quando o técnico na Berlinda a diretoria não quer demitir o técnico, a gente sabe muito bem como é que funciona, ninguém é trouxa aqui, e evidentemente, a gente sabe muito bem, a gente já acompanha o futebol há muito tempo, o São Paulo então nem se fala, a gente sabe muito bem que o jogo já é contra o Vela Clube. E o clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque, a gente sabe muito bem que são dois jogos aí decisivos. Imagina o São Paulo não ganhar amanhã e toma um cacete do Palmeiras no sábado, no domingo. Você acha que os caras vão deixar o Zilbertinho no comando? Será? Ainda mais que muitos no São Paulo ano passado estavam querendo derrubar o técnico, né? Sempre bom lembrar, isso ainda tinha aquele negócio de fritura no São Paulo, né? Que a diretoria estava soltando um monte de informação aí negativa, né, para a imprensa em relação ao Zilbertinho. Então, acho que esses dois próximos jogos aí, amanhã e principalmente contra o Palmeiras, que é um clássico, fora de casa, vai ser aí, com certeza um divisor de águas, com certeza, né? Torcer para o São Paulo fazer dois bons jogos aí, torcer para ganhar os dois, mas o time tem que melhorar e jogar muito mais do que vão jogando, até porque estão jogando tão mal que não conseguiria dar Inter de Limeira, né, que não tinha nenhuma vitória no campeonato, não tem nenhuma vitória e o técnico foi demitido, né? Brincadeira. Um negócio desse aí, e a preocupação é essa, é o time não ter uma evolução aí até começar as principais competições, né? Isso aí que é a questão, mas isso é uma avaliação que a diretoria tem que ter. Como é que é o dia a dia? Como é que é os treinos? Né? Isso é uma questão aí que a diretoria do São Paulo que tem que avaliar, né? Bom, vamos avançando aí, rapaziada. E o negócio é o seguinte, temos aqui algumas informações, tá, sobre o Henrique Carmo, que vai deixar o São Paulo em breve aí por empréstimo. Já comentamos com vocês aqui, quem trouxe essa informação em primeira mão foi o Eduardo Afonso. Trouxe aqui o Rodriguinho, que tinha jogado bem contra a Portuguesa, né? Tá machucado aí, né? Inclusive vamos ver se ele vai pro jogo amanhã ou não. O Rodriguinho e o Henrique Carmo vão ser emprestados aí, porque o Rodriguinho perdeu espaço pro Matheus Alves, né? Que subiu aí da Copinha. E o Henrique também não tem espaço, então por isso que eles devem ser emprestados aí em breve, tá? Aí o que acontece? O Rafael Emiliano trouxe aqui algumas informações, alguns bastidores, tá? Sobre aí a situação do Henrique Carmo, que casam, né, que ela faz total sentido com a informação que o Eduardo Afonso trouxe, né, de que o Henrique Carmo vai ser emprestado. Olha só, segundo o Rafael Emiliano, o empresário Wagner Ribeiro está irritado com a falta de oportunidades ao Henrique Carmo, joia de 18 anos que foi promovida ano passado aos profissionais. A gente comentou bastante sobre isso, que não fez nenhum sentido subir profissional ano passado o Henrique Carmo, né? Porque se esse ele já não tem espaço, ano passado mais ainda, que tinha o William Gomes, que tinha o Wellington Rato, né? Tinha mais jogadores ainda, né, que concorriam na posição com ele, e ele já não jogava ano passado e esse ano também não joga. Então, cara, é uma questão que não fez nenhum sentido ele subir pro time do São Paulo profissional no ano passado, sendo que ele tem 18 anos e tem idade para jogar na base ainda, né? Essa é uma questão. Olha só, o empresário Wagner Ribeiro cobrou uma promessa feita pela diretoria do São Paulo, que o ponta seria mais aproveitado no time principal nesta temporada. Esse foi um dos motivos que fez o Wagner Ribeiro e o Henrique renovarem o contrato até 2028. Então vamos lá. Ano passado estava essa questão do Henrique renova ou não renova, e segundo o Rafael Emiliano, a diretoria prometeu, né, para o Wagner Ribeiro, de que o Henrique Carmo teria mais oportunidades em 2025, coisa que não está acontecendo. É isso que está deixando aí o Wagner Ribeiro irritado. Ele só jogou aquele jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto na estreia do São Paulo no Paulistano, né, que foi o time da Copinha, né, com alguns que estavam nos Estados Unidos, fizeram uma misturada braba. Ele jogou aquele jogo e jogou mal, né? Agora ele jogou mal, por isso que não vai mais oportunidade. Cara, não dá para avaliar o cara por um jogo, né? Ainda mais numa posição que quem joga no time reserva é o Eric, né? Então assim que o Henrique poderia ganhar aí mais oportunidades, tá? Aqui que tá a questão que a gente comentou esses dias, ó. A impressão é que o Henrique caiu na pirâmide do elenco e hoje está atrás dos garotos que foram promovidos do time campeão da Copinha, como o Rian Francisco e o Lucas Ferreira. Aí aqui é culpa 100% aí do Henrique Carmo e das pessoas que acompanham ele. Como assim, Gabriel? Porque, vou repetir, o Visoli foi do Tricolaço, podcast do Arnaldo Ribeiro, falou que tinha jogador que subiu pro profissional que não queria voltar para a base. Depois o próprio Arnaldo Ribeiro trouxe a informação de que o Henrique Carmo era um dos jogadores que subiu pro profissional e que não queria voltar para a base. Aí é aquele negócio, não quis voltar para a base, estava inscrito na Copinha, não quis descer para jogar a Copinha. Os garotos que se destacaram e foram campeões da Copinha
subiram pro profissional. E o Lucas Ferreira é da mesma posição do Henrique Carmo, né? Os dois jogam, né, pelo lado direito do campo. São dois pontas, né? Eles jogam exatamente na mesma posição. Lucas Ferreira jogou a copinha, né? Foi campeão, se destacou muito junto com o Rian, subiu pro profissional e hoje na frente do Henrique, né? Porque se o Henrique jogasse no profissional do São Paulo, aí beleza, ele não queria descer. Fala, pô, tô jogando no profissional, vou querer descer? Não. Mas como ele não vinha entrando em campo no profissional, ele tinha que ter descido, cara, pra jogar a copinha, né? Podia se destacar, né? Porque ele é promissor, podia se destacar na copinha e depois subir pro profissional, junto com o Lucas Ferreira, junto com o Rian, mas não quis, né? Pra você ver como é que é um erro tão bizarro, né, cara? Ah, não, já quero ficar no profissional, não, pô, subir pro profissional, não vou descer pra base. Aí os moleques da base foram campeões da copinha e o Lucas Ferreira atropelou o Henrique. Tanto é que o Henrique deve ser emprestado e o Lucas Ferreira, que acabou de subir pro profissional, já jogou mais jogos no profissional do que o Henrique, né? Impressionante. É isso aí. Se eu não me engano, o Lucas Ferreira entrou em 3 jogos nesse ano, em 3 jogos no profissional de São Paulo esse ano. O Henrique Carmo tem 2 jogos no profissional de São Paulo. Contra o Vitória no ano passado no Brasileirão e contra o Botafogo esse ano, né? O moleque acabou de subir, já tem mais jogos aí que o Henrique, né? Enfim. O Wagner Ribeiro está convencido de que o Zubeldia é o principal responsável por empacar o desenvolvimento do Henrique Carmo, tá? Aqui que tá, ó. E o empresário ameaçou que caso não tenha novidades em relação a isso, ele vai oferecer o Henrique Carmo a clubes europeus, para que ele seja negociado no meio do ano. Aí tudo isso aqui, todas essas informações que o Rafael Brian traz, né, ela casa e faz sentido com a informação que o Eduardo Afonso trouxe de que o Henrique vai ser emprestado aí. Enfim, vamos aguardar. Certo, meu parceiro? Dá aquela moralzinha, se inscrevendo no canal, deixando seu like. Valeu, tamo junto e saudações tricolores.